No Programa de Saúde da Família, o trabalho de equipe está proposto como uma das prerrogativas estratégicas para a mudança do atual modelo de assistência em saúde. Tratamos aqui do trabalho em equipe como possibilidade de realização do atendimento integral e da articulação dos saberes e disciplinas necessários para o processo assistencial na rede básica de atenção. Ao participarem na formulação das propostas nas quais estão inseridos, os trabalhadores da saúde deixam de ser meros operadores de ações verticalmente estabelecidas e passam a ser corresponsáveis por esse processo. Consideramos, portanto, o trabalho de equipe como possibilidade de recomposição do trabalho em saúde numa outra direção, a da interdisciplinaridade. Ibarri afirma que um primeiro passo para essa rearticulação, independentemente da modalidade pluri, multi, inter ou transdisciplinar, é a reunião de diversos profissionais em um trabalho integrado de equipe. E acrescenta que, na proposta interdisciplinar, acima de tudo, é preciso que os discursos se tornem legíveis e não mais se tornem exercícios velados e obscuros. A comunicação entre os membros da equipe, portanto, não seguirá mais um modelo verticalizado, baseado na liderança de um saber sobre os outros, mas deverá assumir uma característica horizontal, onde todos, igualmente, compartilham de seus conhecimentos e saberes. Quanto às diferenças das terminologias, Magda Scherer assinala que o trabalho multiprofissional pode se expressar simplesmente em dois ou mais profissionais trabalhando juntos, focando cada um nos seus interesses. A multidisciplinaridade seria, então, uma associação de disciplinas em torno de um objeto comum. Já o trabalho interdisciplinar implica em troca, cooperação e articulação, no qual cada um dos participantes assume uma atitude de abertura, que implica no diálogo entre diferentes saberes. A interdisciplinaridade caracteriza-se, portanto, por uma prática coletiva, onde participariam representantes qualificados das diversas disciplinas, abertos para o trabalho em equipe, cooperativo e comprometido com um projeto comum. A ação interdisciplinar pressupõe, portanto, a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, ambos sendo transformados para intervenção na realidade em que estão inseridos. Contudo, a estruturação do trabalho em equipes no Programa Saúde da Família não garante uma ruptura com a dinâmica médico-centrada. Lembramos, conforme Paim, que o trabalho de equipe é por vezes recomendado como se fora uma panaceia capaz de solucionar por si mesma os problemas das práticas de saúde decorrentes da complexidade do processo saúde-doença, em indivíduos e na população. Esquecendo-se, assim, que a eficiência e a eficácia dos serviços nessa perspectiva requerem uma modalidade de trabalho em equipe que traduza uma forma de conectar as diferentes ações de saúde, bem como os distintos profissionais. Desse modo, ao estudar o trabalho em equipe, é importante conhecer como cada profissional conjuga seu trabalho no âmbito individual e coletivo,
e identificar evidências de articulação das ações desenvolvidas pelos diferentes profissionais. Ou seja, não basta dizermos que estamos trabalhando em equipe ou interdisciplinarmente se não estivermos mudando as nossas propostas e as nossas atitudes no trabalho. Em uma equipe multiprofissional, a articulação refere-se à recomposição de processos de trabalho distintos e, portanto, no reconhecimento de interfaces existentes entre as intervenções técnicas de cada área profissional. Partimos, portanto, dos trabalhos multiprofissionais para uma realidade interdisciplinar. Para tanto, há necessidade de dispositivos que alterem a dinâmica do trabalho em saúde no cotidiano assistencial de cada trabalhador. Há que se identificar nessas equipes os elementos que configurariam uma nova lógica no agir dos profissionais e na forma como se produz o cuidado em saúde. Nesse sentido, Marina Peduzzi aponta duas modalidades de trabalho em equipe: a equipe como agrupamento de agentes e a equipe como integração de trabalhos. A primeira noção é caracterizada pela fragmentação, em que ocorre a justaposição das ações. A equipe como integração de trabalhos, ela caracteriza-se pela articulação das propostas de ação e a interação dos agentes por meio da comunicação. Em ambas, no entanto, estão presentes as diferenças técnicas dos trabalhos especializados e a desigualdade de valor atribuído a esses distintos trabalhos. Também em ambas estão presentes tensões entre as diversas concepções e os exercícios de autonomia técnica. Ou seja, o trabalho integrado interdisciplinar não impede os fenômenos comuns constitutivos das relações humanas. Logo, a recomposição do trabalho em saúde requer a articulação das ações, a interação comunicativa dos agentes e a superação do isolamento dos saberes. De modo sucinto, relacionamos alguns critérios que podem auxiliar no reconhecimento das equipes de trabalho enquanto equipe integração ou equipe agrupamento. O primeiro critério é a comunicação entre os agentes do trabalho. Uma forma de comunicação é aquela que é exercida apenas como instrumentalização da técnica. Ela parece externa ao trabalho e os profissionais comunicam-se no sentido de dar direcionamento às suas próprias intervenções. É uma comunicação que se dá de uma forma isolada. Outra forma é aquela em que ocorre a comunicação de caráter pessoal. Os agentes dão destaque à dimensão das relações pessoais, baseadas no sentimento de amizade, de camaradagem, misturando assim as dimensões pessoal e tecnológica. A terceira expressão é aquela em que a comunicação é concebida e praticada como dimensão fundante do trabalho em equipe. Percebe-se aí a elaboração conjunta de linguagens comuns, objetivos comuns e propostas comuns. Ou seja, identifica-se a elaboração de um projeto assistencial comum, construído por meio da relação entre execução de intervenções técnicas e comunicação dos profissionais. Trata-se da perspectiva do agir comunicativo. Outro critério relaciona-se ao projeto assistencial comum. A elaboração de um projeto assistencial comum pode ser um sinalizador de integração da equipe, uma vez que é esse projeto que vai constituir um eixo em torno do qual se dá a dinâmica cotidiana de trabalho e de interação.
Os agentes partem de uma dada realidade, dentro de um certo campo de possíveis, e constroem, pelo trabalho e pela interação, um projeto que visa atender às necessidades de saúde, tal como concebida pelos usuários e pelos profissionais. Tais concepções são compartilhadas com base no diálogo e permitem o reconhecimento intersubjetivo das pretensões dos envolvidos. Outro critério é trabalhos diferentes versus trabalhos desiguais. As diferenças técnicas dizem respeito às especializações dos saberes e às intervenções específicas de cada profissão. Já as desigualdades referem-se à existência de valores e normas sociais, hierarquizando e disciplinando as diferenças técnicas entre as profissões. Isso significa que algumas profissões são tidas como superiores às outras e que há relações hierárquicas de subordinação entre os profissionais. Devo lembrar que essa é uma característica que tem a historicidade da saúde, não é algo novo. Nesse sentido, observa-se que quanto menor a situação de desigualdade entre os diferentes trabalhos e seus respectivos agentes, maior a integração e interação na equipe. O outro critério diz respeito à flexibilidade da divisão do trabalho. No trabalho em equipe, a flexibilidade da divisão do trabalho convive com as especificidades de cada área profissional. O último critério diz respeito à autonomia técnica. Sabe-se que a autonomia é necessária no desempenho do profissional de saúde, mas, contudo, esta manifesta-se de maneira distinta nos dois tipos de equipe. No trabalho em equipe do tipo integração, vamos perceber uma complementariedade e colaboração no exercício da autonomia técnica. E não há independência dos projetos de ação de cada um dos trabalhadores. No trabalho em equipe do tipo agrupamento, a complementariedade dos trabalhos especializados convive com a independência do projeto assistencial, de cada área profissional ou mesmo de cada agente, o que expressa a concepção de autonomia técnica plena dos trabalhadores. Diante do exposto, pode-se então conceituar o trabalho em equipe como uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio da comunicação, dá-se a articulação das ações multiprofissionais e a cooperação. O trabalho em equipe é, assim, uma forma eficiente de estruturação, organização e aproveitamento das habilidades humanas. Possibilita uma visão mais global e coletiva do trabalho. Reforça o compartilhamento de tarefas e a necessidade de cooperação para alcançar objetivos comuns. Se não houver interação entre os profissionais das equipes de saúde da família, corre-se o risco de repetir a mesma e velha prática fragmentada, desumana e centrada no enfoque biológico, individual, com diferente valoração social dos diversos trabalhos. Devemos lembrar que o processo de trabalho em saúde está fundamentado numa inter-relação pessoal forte, onde os conflitos continuam presentes. Devemos considerar também que uma equipe é composta por pessoas que trazem especificidades próprias, pessoais, como gênero, inserção social, tempo e vínculo de trabalho, experiências profissionais e experiências de vida, formação e capacitação, visão de mundo, diferenças salariais,
e, por fim, interesses próprios. Essas diferenças também vão exercer influência sobre esse processo de trabalho, uma vez que estão presentes no agir de cada profissional, mas não inviabilizam o exercício da equipe. A mudança nas relações de trabalho não acontecerá de maneira rápida, é importante que se saiba isso. Os profissionais que compõem as equipes vêm de uma prática na qual predomina o poder dos trabalhadores de nível superior sobre os de nível médio, da categoria médica sobre os demais. Nesse contexto, as relações de poder hierarquizadas, estabelecidas entre os profissionais, configuram elementos que fortalecem a situação de status de algumas profissões sobre outras, garantindo posições de liderança na equipe. Dessa forma, se faz necessário redefinir no cotidiano das unidades de saúde responsabilidades e competências dos integrantes da equipe. Sobre esta possibilidade de redefinição do trabalho em saúde, Gastão Wagner Campos, em diferentes estudos, propõe a criação de sistemas de gestão que permitam a descentralização do poder, a autonomia no planejamento de metas e atendimentos de acordo com a demanda, o que certamente vai exigir determinado grau de democracia, de distribuição do poder, de confiança no outro. O autor defende modelos que conjuguem gerenciamento horizontal e vertical, democratização e delegação de autonomia às equipes, e ainda que a partir de diretrizes políticas, administrativas e assistenciais, as equipes possam definir as normas e procedimentos referentes ao desempenho de suas atribuições. Para Campos, a possibilidade de uma gestão participativa pelos diferentes profissionais se caracteriza pela autonomia dos trabalhadores nas decisões organizacionais, desde o processo de formulação das diretrizes internas até a divisão do trabalho e das responsabilidades. Ou seja, não falamos em trabalho interdisciplinar que decida somente os aspectos assistenciais, mas também de toda a organização desse trabalho. Segundo Guimarães, a gestão colegiada vem sendo adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte como diretriz por ser um dispositivo potente de democratização. Propicia a construção coletiva e objetiva a estruturação de uma assistência de qualidade, equânime e integral, baseada nos princípios do SUS. O colegiado gestor é, portanto, um espaço de discussão e pactuação, composto por um grupo de trabalhadores que representam todas as categorias profissionais e por representantes de cada uma das equipes que compõem a unidade de saúde. Estes são escolhidos por seus pares, que, juntamente com o gerente da unidade, se reúnem com o objetivo de discutir e deliberar sobre os problemas relativos à unidade, sob sua governabilidade, para exercer o gerenciamento participativo e democrático, a pactuação e responsabilização pelas decisões tomadas. Contudo, o que se pode verificar é que, na prática, nem sempre acontece a participação dos trabalhadores nas decisões globais da instituição. Pela forma como se dá o trabalho colegiado, os profissionais, de modo geral, não se percebem como partícipes deste processo decisório. Segundo Cecílio,
Muitas das inovações gerenciais não deveriam assim ser chamadas, pois a participação ocorre apenas em espaços restritos do processo de trabalho, e os trabalhadores não têm realmente influência sobre a gestão e os resultados do serviço. Sabemos que se trata ainda de uma autonomia relativa, pois o colegiado decide a partir das determinações superiores que detêm o poder legal administrativo sobre todos os trabalhadores. Assim, o poder legal administrativo está ainda muito presente nas instituições de saúde, mesmo aquelas que têm as suas estruturas mais horizontalizadas. Nesse sentido, o próprio Cecílio vai advertir que muitos modelos de gestão participativa e democrática, paradoxalmente, podem ser vistos como controladores, uma vez que, via de regra, defende determinações de níveis superiores, com pouca ou nenhuma abertura para propostas divergentes. É importante, então, aqui essa diferenciação. De modo geral, na prática, se percebe que os trabalhadores conseguem atuar nas decisões coletivas quando se trata da prática assistencial, e muito pouco quando se trata de realmente modificar a organização do trabalho. E o Cecílio complementa dizendo: mexer em um modelo de gestão é mexer em esquemas de poder. Talvez se tenha subestimado este fato na formulação e implementação de modelos alternativos de gestão. Cumpre ainda assinalar que a realidade de alguns trabalhadores, como a realidade dos técnicos de enfermagem, ou em alguns casos do próprio ACS, está muito distante desse discurso, uma vez que permanecem cumprindo ordens. Como exemplo, os técnicos de enfermagem se encontram, pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, subordinados ao enfermeiro. Com a implantação do PSF, passam a atender às determinações da gerente da unidade, que coordena o trabalho. E, em algumas situações, devem atender ao coordenador da sua equipe. Fica, assim, perdido nessa rede de poderes. Assim, democratizar as relações e aumentar a participação dos trabalhadores é importante, mas insuficiente para se processar a mudança necessária. É preciso flexibilizar as linhas de mando, fortemente hierarquizadas, e, ao mesmo tempo, contar com as resistências dos trabalhadores, estabelecendo verdadeiras linhas de fuga ao poder instituído. Além disso, devemos lembrar que instituir processos de gestão democráticos implica em democratizar as informações, e estas, muitas vezes, se encontram centralizadas nas mãos de alguns profissionais, e geralmente são profissionais de nível superior. Por fim, consideramos que a prática interdisciplinar exige do trabalhador um posicionamento ético e político compartilhado, bem como que busque